Olá, o Saber Direito Profissão começa agora. Aqui a gente te ajuda a entender as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. Nesta semana, o curso foi sobre direito tributário. Quem deu as aulas pra gente foi a professora Luciana Gualda, que agora eu recebo aqui para um bate-papo. A gente vai falar sobre carreira, sobre mercado de trabalho. Bem-vinda, professora. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos começar então falando um pouquinho sobre a escolha pelo direito, porque a gente já conversava aqui nos bastidores que ele não foi a sua primeira opção no vestibular. Você escolheu a música como uma primeira opção? Na verdade, eu acho que nessa fase é muito difícil a gente fazer uma escolha, né? Assim, são poucas as pessoas que a gente conversa quando a gente é muito novo e que já sabe o que quer para o futuro, né? E eu sempre gostei muito de música e já tocava há muitos anos e falei, vou fazer música, né? Então, minha primeira opção, inclusive fiz o curso inteiro de música e eu me lembro que meu pai falava muito que, nossa, essa menina vai morrer de fome, né? Então, ele falava isso muito com a minha mãe, isso aí não sabe cozinhar, não sabe, ou seja, não vai nem casar, aquele pensamento bem antigo, né? E ainda vai morrer de fome com essa tal dessa música, né? E aí, então, logo quando eu formei em música, eu comecei a trabalhar na área e dando aula também, mas assim, numa realidade muito, muito complicada. Qual instrumento você tocava? Violino, violino. E numa realidade extremamente complicada. Você viu ali no dia a dia que não era um mercado fácil, no dia a dia que era algo que realmente, conforme meu pai havia noticiado, eu ia ter grandes dificuldades. E resolvi, então, logo quando eu terminei música, eu falei, eu vou fazer então um outro curso superior e eu fui descartando tudo que eu não gostava. Mas na verdade, teve a influência do seu pai? Não, ele não influenciou, ele era arquiteto, já é falecido, mas ele era arquiteto, ele não influenciou, né? Mas, assim, eu fui descartando, eu fui realmente descartando. Falei, medicina nem pensar, não consigo ver sangue, e fui descartando tudo que eu não gostava. E achei que direito seria interessante. Então, entrei, né, estudei, fiz, né, na época era vestibular ainda, fiz o vestibular e passei para a faculdade de Direito e detestei o curso no começo até o nono semestre, né? Até o nono semestre. Porque até o nono semestre, todo semestre eu pensava em desistir. Não teve um semestre que eu não pensei em desistir. Quando chegou no nono semestre, eu tive direito tributário. E aí eu me apaixonei pelo direito tributário. Eu falei, graças a Deus, achei dentro do direito algo em que eu me encaixava, porque eu sempre fui uma pessoa mais afeta às coisas mais práticas, né, assim. E eu ficava pensando, né, na lide, falava, gente, que barraco esse negócio de direito civil, de inventário, né, separação judicial e depois divórcio. Eu via isso tudo de uma forma muito, muito tumultuada. E eu achei interessante o direito tributário, que eu acho que caiu como uma luva e a partir daí fiz a minha monografia de final de curso, pegando uma área de direito tributário internacional, depois também uma especialização em direito tributário, logo em seguida, outra em planejamento tributário e já segui para um mestrado, acho que um ano depois, um mestrado em direito tributário internacional. E até então, né, acho que me achei dentro do direito e sou advogada tributarista, então acho que foi muito por isso, né? Nunca deixei também a música de lado, não. Então os dois me acompanham. Ah, legal. Mas surpreendente porque o direito tributário é visto por muitos como um dos mais difíceis, né? Pois é, eu achei assim que na lógica, eu ouvi aquelas aulas, né, de direito penal e eu falava, gente, que lógica que tem isso. Tudo que na minha cabeça a lógica seria, né, uma lógica cartesiana, né? Chegava e falava, gente, né, assim, eu não me via muito. E todo mundo achava, então, o penal mais fácil, o civil mais fácil, tanto que a gente vê, né, até que as pessoas vão, geralmente, por esses caminhos. Mas eu realmente não gostei. E o tributário, eu fiz também, assim, sempre gostei muito de matemática, sempre gostei muito de física, então, assim, eu acho que foi uma coisa que aliou um pouco esse conhecimento, pude, né, trazer esse conhecimento mais cartesiano, então, né, assim, um pouco mais
que as pessoas têm muito receio, né? Os alunos quando chegam na sala e eu falo que, olha, tributário, eles já entram com uma cara horrorosa, né? E depois, por quê? Primeiro que eles têm até preguiça de entender. Quando eles começam a entender, eles começam a gostar, porque faz parte do dia a dia. Você acorda pagando tributo, nasce pagando tributo e morre pagando tributo. Então, é algo que está, né, no seu dia a dia. Então, eu acho que é muito por aí, assim. Eu acho que eu não achei difícil. Eu achei que realmente era algo que... uma realidade da qual eu poderia me inserir ali. E ser mulher advogada tributarista, porque é um ramo também bem dominado pelos homens. Né, a gente, eu acho que a mulher, no geral, né, a gente passa por uma carga horária, né, de trabalho muito maior, né, até porque a gente diz que é uma carga tripla, né, porque não acaba naquela jornada diária ali de 8 horas, a gente ainda tem a jornada de casa e a gente ainda tem que se sobressair muito mais do que os homens em geral, e isso acontece mesmo. Então, no primeiro momento, né, quando eu entrava para as reuniões com clientes, né, logo, eles sempre falavam, eu não posso conversar, já cheguei a ouvir, não posso conversar com um advogado, né? E aí eu falava, não pode conversar com um advogado, porque o advogado não entende de direito tributário. Se você quiser conversar outra, não tem problema nenhum. Não era nem um preconceito velado, não, era bem não direto. Tinha nada de velado, era algo assim. Mas quando você começa a falar, que a pessoa vê que você, né, tem conteúdo, tem domínio, né? Tem domínio do assunto, você conhece aquilo, você estudou a fundo aquilo ali e você começa a passar informações que ele entende como pertinentes, a coisa vai mudando. Mas há sempre um trabalho no começo de uma rejeição, ou velada ou não velada. Isso assim, né, durante toda a minha carreira eu sempre senti isso, né? Mas como eu sou muito falante, muito extrovertida, eu começava a falar logo e aí eu acho que isso também acabava que, né, dava uma maneirada e a pessoa, não, realmente ela está colocando as coisas, né, numa proporção que é por aí mesmo. Mas sempre soube, né, uma coisa que eu achava sempre muito engraçada é que eles nunca decidiam de uma vez se então eles iam me contratar para atuar no caso, né? Eles esperavam eu falar alguma coisa, eu acho que aí eles iam buscar uma outra fonte, né? Uma segunda opinião, igual médico, né? Você vai se mandar operar, se mandar operar, você vai em outro, né? Aí sim, aí eles retornavam, né? Como se fosse um advogado amigo, alguém que pudesse trazer ali que aquela informação era uma informação fidedigna, né? Complicado. Sobre esse assunto, a gente tem uma pergunta que veio pelo WhatsApp de uma estudante de Direito de Goiânia. Pode rodar. Professora, existe alguma conquista importante para a mulher na advocacia que a senhora gostaria de destacar? Então, Brenda, são várias, né, conquistas que nós já tivemos. A gente pode retratar aí que há mais ou menos 120 anos atrás formava a primeira advogada. Então, e ela demorou 7 anos para conseguir advogar porque não permitiam que ela advogasse. Depois disso, acho que uns 40 anos, por volta de 40 anos depois, a gente teve a primeira juíza. E só em 2000 é que nós tivemos, né, aqui no Supremo Tribunal Federal, uma mulher, né, como ministra, que foi a ministra Ellen Grace. Então, assim, a partir daí nós vemos uma série de leis e, né, protegendo, né, a mulher, trazendo ela para um patamar um pouco melhor. Por exemplo, a gente não tem, né, agora a gente tem, mas antes a gente não tinha um período de suspensão do processo para aquela advogada que tinha filhos ou adotava.
Então, ora, o processo continuava, e aí? Como é que você faz com uma criança recém-nascida, adotada ou não, para você cumprir prazos processuais? Hoje, suspende-se por 30 dias. Então, há uma série de benefícios que, né, com o passar dos anos, são conquistas que nós vamos conseguindo aí, né, a duras penas, mas que a gente vai conseguindo. A gente nunca teve no Conselho Federal da OAB, nunca foi presidido por uma mulher. A gente já teve das seccionais, mas mesmo assim, em termos de representatividade, não é alto, né? Então, a gente precisa realmente inserir a mulher nesses quadros, porque a competência ela é igual. E a gente vê também a questão salarial, a gente vê que a questão salarial nem sempre ela caminha junto, você pode estar na mesma, né, no mesmo patamar, no mesmo cargo, realizando as mesmas coisas que um homem, e a gente tem aí uma questão salarial que ainda não é, né, em alguns setores a gente vê que ainda há uma clara distorção disso daí. Acho que a reflexão vai ainda mais, assim, vai além, porque não é só dentro do judiciário, a gente fala também tanto do legislativo, do executivo, principalmente dentro da política, né? A representatividade ainda é pequena, né? Então, é um movimento cultural mesmo, né? Eu acho que é uma sociedade que eu acho que até as mulheres são machistas, né? Eu, às vezes, me pego, muitas vezes, fazendo piadinhas machistas, né? Então, eu acho que a gente tem muito ainda dessa cultura, ou de achar que a gente, e realmente a gente está conquistando um espaço, mas ainda tem muita coisa para ser conquistada, né? E nem todo mundo vê isso com bons olhos, né? A gente ainda tem uma cultura muito arraigada no sentido de que, né, acaba sendo uma competitividade, a gente acaba também tomando lugares que antes eram bem, né, específicos, dominados pelos homens, então gera um certo desconforto, acho que para ambos os lados. E sobre o papel da mulher no mercado de trabalho e também o mercado de trabalho no direito tributário, professora, a gente fala mais no próximo bloco. O Saber Direito e Profissão faz uma rápida pausa, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta hoje aqui com a professora Luciana Gualda e no segundo bloco a gente fala mais sobre o mercado de trabalho, especificamente na área do direito tributário, professora. É uma área restrita ou ainda tem muito mercado? Tem muito mercado. Existe muito mercado para essa área de atuação no direito tributário, porque não temos, né, temos grandes tributaristas, mas um número muito reduzido e temos muitas demandas. Então, realmente, nós temos, assim, fica no eixo São Paulo, né, e aí os escritórios todos, né, cobiçando esses tributaristas. Então, existe realmente uma demanda, né, para esse setor, para essa área, tá? É uma área bastante interessante, nós temos aí a advocacia consultiva, preventiva nessa área, né, que aí você pode fazer aí um pool de empresas, sempre há necessidade disso, né, desde uma microempresa até uma empresa enorme, há necessidade, quanto maior, né, mais complexa é essa análise, até para poder planejar, fazer um planejamento, né, um compliance, um planejamento do que essa empresa pode reduzir em termos de tributos que não ofenda a lei, que não configure fraude, não configure um crime ou algo que a própria administração possa depois levar isso, né, para uma autuação, certo? Então, realmente é um campo muito vasto, não só preventivo, quanto também nas demandas que nós temos aí na área, na seara administrativa, por meio de impugnações junto, né, às esferas administrativas, os tribunais administrativos também, o CARF, né, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em âmbito federal, os TARFs, que são tribunais administrativos de recursos fiscais, que tem em todos os estados, que vão cuidar se aquele contribuinte, então, pretende, vamos dizer assim, impugnar e recorrer na esfera administrativa.
E caso não seja, né, possível, não seja viável a esfera administrativa, nós temos aí o contencioso, ou seja, o processo judicial tributário também. Aqui também, né, hoje em dia, o que existe de execução fiscal de pessoas físicas, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas sendo executadas, então há um campo enorme no direito tributário. Além disso, no direito tributário internacional também. Você mencionou São Paulo. Quem quer investir nessa área precisa mesmo se deslocar para os grandes centros, não tem jeito, né? Eu diria que antigamente, né, nós tínhamos essa percepção mais acirrada. Hoje em dia, esses grandes escritórios acabam fazendo parceria com outros, né, advogados, ou com outros menores, ou até com advogados mesmo que sejam tributaristas e que estejam em outras regiões e que, né, tenham aí um conhecimento, né, que eles tenham essa percepção de que a pessoa possa tá agindo, principalmente, né, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, e geralmente eles têm filiais, principalmente em Brasília, por conta dos tribunais superiores, ou se não forem filiais, parcerias. Então, existe a possibilidade de você não ter que se deslocar, mas você pode viver dentro ali, claro, você vai ter que estar numa região, né, que abarque, numa capital de preferência, numa capital que não seja muito pequena, mas existe sim a possibilidade de você não sair e ter que se deslocar até São Paulo para poder trabalhar com essa advocacia tributária. Vamos conferir agora então o apanhado geral de onde esse profissional pode atuar. Roda! O advogado tributarista tem a atribuição para as empresas de tentar reduzir a conta que o governo quer cobrar. Do lado do governo, o tributarista pode atuar para aumentar a arrecadação. O candidato à especialização nessa área deve, naturalmente, ser graduado em Direito e aprovado na OAB. As oportunidades se estendem do serviço público, com necessidade em aprovação em concurso, a escritórios de advocacia. A média salarial inicial é uma das melhores no direito. Está em torno de R$ 4.700. Professora, a gente viu então esse resumo de onde o profissional pode atuar e citamos também a área acadêmica, porque existe também a demanda do professor que dá aula de direito tributário, né? Existe. E é bastante requisitado. Mari, é assim, nós não temos muitos professores nessa área, né? Então, os professores, a gente conta nos dedos, né? Então, realmente são muito requisitados, existe uma demanda para isso. Apesar da gente estar vendo aí, né, o ensino indo para esses cursos online, né? Essa tendência que, né, existem prós, existem contras, mas eu acho que é algo natural de evolução mesmo, certo? Então, existe uma demanda para esses profissionais, sim. E esses profissionais, principalmente com essa disponibilidade para esses cursos online, porque é o que a gente está vendo, né, assim, tomar força aí nesse mercado da educação, né, com relação a esses cursos. Você falou de prós e contras, qual que é a sua opinião sobre o ensino à distância? Olha, eu particularmente, eu gosto muito, mas eu sou bastante autodidata. Então, a dificuldade, né, que aí eu não sei, que eu vejo assim como algo que poderia ser contra, são essas pessoas que não têm muito foco. Então, o que ocorre? Eu acho que o professor ali presencial, né, pegando ali no seu pé, porque ele está ali, né, cara a cara com você, então o professor consegue te avaliar de uma forma melhor com essa interação, né? Então, você não é mais um número, você está ali, ele consegue te avaliar. Eu acho que talvez para essas pessoas que não têm um foco, não sejam autodidatas e para algumas disciplinas que talvez sejam mais complexas, esse formato presencial eu acho que ainda é muito válido, apesar de ter tantas outras, né, viabilidades, tantas outras possibilidades. Eu acho que a tecnologia nos trouxe
né, tantas possibilidades que eu imagino que daqui a um tempo o professor, por meio de holografia, aparece lá, dá uma puxada de orelha no aluno, né, manda ele desligar o WhatsApp, prestar atenção. Eu acho que isso é só uma questão de tempo mesmo, né? Você está num formato que não é presencial, mas como se fosse presencial. Você falou de WhatsApp e hoje em dia a distração na sala de aula é o celular, o WhatsApp, né? Você né? sofre com isso? Então, eu acho que eu sempre lidei muito bem com essas questões, né? Assim, eu nunca tive nenhum problema com relação a isso, não. Mas eu vejo muita reclamação dos professores, porque eu acho que vai muito da forma como você interage com aquelas pessoas. Quando você está trazendo alguma coisa que você consegue colocar dentro da realidade dela, ela deixa de olhar para o WhatsApp e olha para você, porque você está mais interessante do que o WhatsApp. O problema é se fazer mais interessante do que as mídias sociais hoje. É um desafio. É um desafio enorme, né? E às vezes você mesmo, né? Às vezes até a aula mesmo para, quando eu vejo que tem alguém que está dando uma risada muito grande e tudo, eu falo, nossa, compartilha aí, né? Para a pessoa falar, porque eu acho que distrai, eu acho que faz parte. Eu acho que é uma coisa que a gente não tem como voltar atrás. E nem eu acho que seria viável voltar atrás. Você falou de casos, né, na prática. Você pode citar um desses casos que você usa para justamente aproximar esse estudante da aula e do dia a dia? Às vezes quando eu começo a falar sobre o direito tributário, né, eu já começo a dar exemplos de, por exemplo, eu pergunto, né, quando vocês levantam, o que vocês fazem? Então, um professor que entra dentro de uma sala de aula e ia falar sobre direito tributário e chega para a turma e fala, olha, quando vocês levantam, o que vocês falam? A pessoa fala, gente, essa pessoa, né, ou é muito doida, ou está muito fora da realidade. Já chama atenção. Você chama atenção. E as pessoas olham para você, professora, eu, né, fico de preguiça na cama, ou eu vou escovar o dente. Aí você pega a deixa. E essa deixa então quando você vai escovar o dente, você comprou a pasta, não comprou? Comprei. E aí, quanto é que você pagou na pasta? Eu paguei tanto na pasta, ou na escova de dente, ou você toma um cafezinho? Quando você chega lá, você toma, o que você toma no café da manhã? Um cafezinho, o que mais? É um pãozinho? Aí eu começo a decompor os tributos que incidem naquilo ali e geralmente as pessoas ficam muito assustadas. Porque não tem noção, né? Não Paga tem a sem saber. menor noção. E aí eu pego também essa informação de que quando você nasce, você está pagando o tributo e vou dando exemplos durante toda a sua jornada e quando você também morre, né, você também não deixa de pagar. Claro que não é você, porque ninguém ressuscita para isso, graças a Deus, né? Professora, tem algum país que sirva assim de exemplo? A gente sabe que o tributo no Brasil é muito alto, né? Existe algum país exemplo que seria o ideal? A carga tributária aqui realmente é muito alta para o que a gente tem de benefício, né? Eu acho que o retorno, né? Isso aqui é complexo, porque o fato de você pagar, mas se você tem tudo, eu acho que aí a conta fecha. Você paga, mas você sabe que você tem ali uma saúde de qualidade, então você não vai precisar pagar em duplicidade o plano de saúde, porque isso já está embutido no tributo, né? Educação é a mesma coisa, você acaba tendo que pagar uma educação particular, porque a escola pública não é mais de qualidade, né? E assim, segurança pública é a mesma coisa, então a gente vê que a contrapartida é muito falha. Tem alguns países, né, e geralmente os países desenvolvidos, eles já conseguiram sanar esses problemas sociais que a gente fica aí, né, dando cabeçada, a gente fica patinando, dando cabeçada. E só aumentar a carga tributária sem ter a contrapartida leva, né, as pessoas, leva os contribuintes a tomarem medidas de omissão de receitas, porque você não paga feliz de estar pagando. Né? Não é uma coisa que você paga, que você está vendo o resultado daquilo ali. Não, você paga e você está inseguro, você está inseguro com relação também à saúde. Se você precisar de um hospital público, muito provavelmente, se seu caso for sério, você tem uma chance enorme de morrer antes de ser atendido ainda. Né? Então, é uma questão que é muito triste. Em relação a países, eu citaria os países desenvolvidos, principalmente esses países, né, que estão... Noruega, né, Finlândia, eles têm uma carga tributária maior do que a nossa, mas
eles têm todos os serviços ali da melhor qualidade. Então, quando você vai computar, o que sobra para você é líquido. Então, acaba que é menor, acaba que fica algo menor do que a gente hoje em dia paga, porque a gente tem que pagar em duplicidade. Verdade. Professora, vamos fechar então com mais uma pergunta que chegou para a gente do Marcos Vinícius de Goiânia. Pode rodar. Professora, falando diretamente aos novos advogados, que lições a senhora tem tirado do exercício do direito? A gente aprende todo dia, né, professora? Todo dia, todo dia. Para os novos advogados, né, eu acho que é determinação, perseverança, né, e o que a gente tem visto, o que eu tenho visto desde quando eu comecei nessa área, né? É difícil, né? Como todas as outras áreas, até você, então, equalizar e você conseguir um equilíbrio, né? Ninguém nunca começa de cima, então a gente tem que ter humildade, você tem que ter sabedoria, você tem que ter determinação para realmente, né, saber que é uma profissão que você vai estudar até morrer, porque é dinâmica. Precisa de atualização. Você precisa, né? As leis estão aí, né, você vai se atualizar até morrer, o que é muito bom, porque você não vai parar no tempo, né? Então, não é algo que você vai parar no tempo. Então, isso é uma coisa muito interessante. E eu diria que você tem que ter um perfil, na verdade, você tem que ter vários perfis, né? Que não adianta você ter só o conhecimento, mas não ter um networking, não ter relacionamento com as pessoas, porque do relacionamento surgem as indicações, do relacionamento surgem as parcerias. Então, isso é importante, você saber se portar, você saber, né, se calar, ouvir. E tem um lado também de todo advogado que é ser um pouco psicólogo, porque o cliente vai te contar uma história toda cheia de, vamos dizer assim, de floreios que são totalmente dispensáveis para a advocacia. Você vai ter que fazer a síntese disso, mas ouvir com carinho, né? Isso é muito ético. Eu acho que é uma postura que agrega muito e você recebe muitas outras indicações, é quando você chega para o seu cliente e fala, olha, não tenho o que fazer aqui, não adianta, eu não posso nem te cobrar, vou te cobrar para quê? Certo? Pode cobrar para analisar, mas não tem, isso aqui tá de um jeito que você parcele, sabe? Não vai ter o que fazer, não adianta, não existe milagre, né? Existe defesa, mas não existe milagre. Então, acho que isso também é uma coisa que deve ser observada, nessa questão da ética, essa questão da postura, do caráter. Com essas dicas, então, a gente finaliza o programa. Professora, muito obrigada. De nada, foi um prazer estar aqui com vocês, agradeço aí toda a equipe da TV Justiça. Bom, a gente fica por aqui, mas você pode continuar assistindo aos nossos programas na internet. Acesse tvjustiça.jus.br e não esqueça de conferir o nosso canal do YouTube. Se inscreva lá, TV Justiça Oficial. Obrigada pela companhia, te espero semana que vem. Tchau!